Bom, então vamos lá, vamos entender como que os linfócitos T ativam os linfócitos B dentro dos linfonodos. Então, primeiro, voltando ao esquema de um linfonodo, a gente tem aqui a parte medular dos linfonodos, a gente tem nessas partes mais lilás aqui, que são os folículos, a região onde os linfócitos B se encontram, e nessa parte mais roxa aqui, a área paracortical, a região onde as células T se encontram. Então, a princípio, a gente já consegue perceber que será necessário que essas células migrem para que elas consigam se encontrar, pois elas estão em regiões diferentes dentro do linfonodo. Lembrem o que faz uma célula se movimentar dentro do corpo? Sinais químicos. Então, vai ser fundamental para essa parte da nossa aula que quimiocinas sejam produzidas para que essas células migrem e possam, então, se encontrar. Bom, então o primeiro passo desse processo vai ser a ativação independente dos linfócitos T e dos linfócitos B, porque como a gente já comentou, eles estão em lugares diferentes, então alguma coisa tem que acontecer para que eles entendam que eles precisam caminhar em direção um ao outro e potencialmente promover esse encontro. Então, as células T, que estão aqui na área paracortical, elas vão ser ativadas primariamente por células dendríticas, células apresentadoras, certo? Então, aqui a gente está falando das células TCD4, logo, células apresentadoras que estão utilizando suas moléculas de MHC classe 2 para ativar essas células T. Quando essas células TCD4 são ativadas, então, elas viram células auxiliares, TH, e elas vão sofrer expansão clonal, ou seja, antes era uma célula e ela vai se multiplicar, se proliferar rapidamente e produzir muitos clones. Então, várias células que possuem o mesmo tipo de receptor com a mesma especificidade para aquele antígeno. Ao passo que isso aqui está acontecendo, aqui dentro do folículo, então aquela região onde se encontram as células B, você vai ter também os linfócitos B sendo ativados. Lembrem-se que os receptores dos linfócitos B, eles reconhecem diretamente os antígenos, certo? Eles não precisam ser apresentados. Então, a gente tem essas células sendo ativadas independentemente, né? Então, sozinhas, elas reconhecem os antígenos e são ativadas. E é justamente esse sinal inicial de ativação que promove com que as células B que estão no folículo migrem para essa zona aqui, que é a zona de margem entre o folículo e a área paracortical. As células T, por sua vez, também migram para cá. E assim, a gente aumenta a chance dessas células se encontrarem, pois ambas estão migrando para a mesma região. Nessa região aqui, o que vai acontecer? Como vai ser essa interação célula B, célula T? Lembram que as células B também são apresentadoras, certo? Ou seja, elas também produzem MHC de classe 2, que são justamente as moléculas que são reconhecidas pelos receptores de célula T. Ou seja, essa apresentação que aconteceu aqui pelas células dendríticas, que ativou essas células T, vai ser a mesma apresentação que tem que acontecer pelas células B, ativando essas células T. Ou seja, esse peptídeo aqui apresentado por MHC de classe 2 tem que ser o mesmo peptídeo aqui, apresentado pelo MHC de classe 2 das células B. Então, uma vez que essa ativação aqui aconteceu, essas células B, então, recebem esse segundo sinal de ativação e elas vão se proliferar, gerando células plasmáticas de curta duração e também elas irão migrar de volta para o folículo, onde elas vão formar um centro germinal. O que acontece nesse centro germinal? Elas vão proliferar mais ainda e sofrer um processo de maturação de afinidade, que a gente vai ver no próximo slide. Então, recapitulando esse slide aqui, a gente tem de forma independente a ativação das células TCD4 na área paracortical, bem como a ativação das células B dentro do folículo. São esses sinais que fazem com que essas células migrem para a mesma região e lá, se elas se encontrarem e a célula B apresentar um antígeno que é reconhecido pela célula T, a gente tem a ativação posterior dessa célula B
que vai então retornar para o folículo, formando o centro germinal. Então vamos ver o que acontece no centro germinal? Bom, então aqui a gente tem uma representação do centro germinal. Então vejam que começa, né, com a ativação da célula B pela célula T. Ela volta para cá. Essa célula se reproduz e aqui essa célula prolifera, né? E aqui nessa região, então, a gente chama de zona escura. A gente vai ver na micrografia do próximo slide por que ela é chamada de zona escura, mas basicamente porque existe muita célula aqui. E essa zona escura, ela é adjacente a uma zona mais clara, onde ocorre justamente a maturação da afinidade dessas células B. Como ocorre isso? Então, aqui a gente produziu um monte de células B, né? Uma expansão clonal. Expansão clonal significa que gerou-se clones, então, teoricamente, seriam todos iguais. Só que, por meio da expressão de proteínas que fazem com que ocorra muita mutação no DNA dessas células, esses clones não são exatamente idênticos uns aos outros. E aí é justamente aqui nessa zona mais clara que os clones, né, que são então um pouquinho diferentes, eles vão ser maturados. Então, os clones que apresentarem receptores mais específicos aos antígenos, né, que podem ser apresentados, por exemplo, aqui por células apresentadoras, células dendríticas foliculares, os, então, clones de células B que possuírem esses receptores mais específicos, eles vão receber sinalização de sobrevivência, e os que produzirem receptores menos específicos vão receber sinal de morte. E assim a gente seleciona dessa população toda aqui que foi produzida de células B, as que são mais específicas para aquele antígeno. E assim, a partir dessas células mais específicas, a gente vai gerar uma população de células plasmáticas, que são aquelas que vão produzir os anticorpos já para essa resposta, e também a gente vai produzir uma população de células B de memória, que vão migrar para a medula óssea, onde elas vão ficar até o momento de uma segunda infecção, caso isso venha a ocorrer. Então, vejam que por conta desse mecanismo aqui, desse processo aqui, é que a gente tem o aumento da especificidade das células B, que é resultado, então, dessa interação com as células T. Dessa forma, então, fica claro por que a ativação de célula B independente de célula T não leva à produção de anticorpos tão específicos e também não leva à formação de memória. Ao passo que a ativação de células B por meio das células T vai levar a essas duas coisas. Bom, então aqui a gente tem a histologia a qual eu me referi no slide anterior. Então aqui a gente tem a zona escura, ou seja, aqui é onde estão proliferando os linfócitos B, e aqui a zona clara, onde está acontecendo a maturação de afinidade. Essa região aqui é onde era o folículo inicial. Então imaginem que o folículo inicial ele era uma bolinha, certo? E aí um clone uma célula B ali começou a se proliferar. Então ela vai empurrando essa região. Por isso que a gente tem então esse formato aqui de C. Então essas são as células B virgem, que não foram ativadas, né, não reconheceram o antígeno, e uma célula B que reconheceu começou a se proliferar e por isso promoveu essa expansão e empurrou, digamos assim, essa parte aqui do folículo. Então a gente tem esse tipo de imagem quando a gente olha um folículo que foi ativado. Então vejam aqui num linfonodo, por exemplo, como que a gente visualiza isso. Vejam aqui, por exemplo, um folículo onde ainda não foi ativado nenhum linfócito B. Então aqui são linfócitos B virgem. E quando ocorre a ativação de um linfócito B, ocorre a expansão clonal que eu mencionei, e a gente tem a formação desses folículos secundários, certo? E aí esses folículos, então, eles têm exatamente aquela forma que a gente viu antes. Os linfócitos B virgens são empurrados para a parte externa. A gente tem a formação de uma zona mais escura, onde tem a expansão clonal daquele linfócito que foi ativado, e uma região mais clara, onde ocorre a maturação de afinidade. Bom, além da maturação de afinidade, outra coisa que ocorre em resposta a essa ativação pelas células T, que é muito importante,
é a troca de isotipo. Então, a gente sabe que a gente tem imunoglobulinas, né, anticorpos de várias classes, IgM, IgG, IgE, IgA. E essas classes, elas vão ter diferentes funções. Então, o que que acontece? Essas células T que ativam essas células B, elas produzem citocinas, e são essas citocinas que vão, então, guiar a especificidade, né, e a troca de isotipo dessas células B, que então vão produzir o isotipo mais adequado à resposta em que se encontram. Isso aqui pode acontecer tanto no linfonodo quanto no tecido, né, onde a infecção está acontecendo. Então, por exemplo, em tecidos de mucosa, né, a gente tem a produção de citocinas que leva a troca de isotipo para IgA. Então, esses são anticorpos que são encontrados principalmente na resposta imune de mucosa. Ao passo que, por exemplo, no caso de ativação, no caso de infecções por eumintos, a gente tem uma produção de IgE e IgG para responder contra esses micro-organismos. Então, de acordo com a infecção que estiver acontecendo, a gente vai ter uma troca de isotipo que vai gerar a produção de diferentes classes de anticorpos que vão, então, promover a resposta mais adequada. Bom, pessoal, então aqui nessa tabela eu trouxe para vocês as classes de anticorpos, certo? E aqui a gente tem também a concentração sérica dessas classes de anticorpos, né? Qual é a vida média no soro, no sangue, né? Então, dessas classes de anticorpos. E também a estrutura dessas classes de anticorpos e quais são as funções dessas moléculas. Então, como exemplo aqui, vamos ver a IgG. Então, a IgG é a que tem a maior concentração sérica, a maior vida média, né? Ela é secretada de forma mononuclear e ela tem essa carinha aqui de Y, e as funções dela são opsonização, ativação de complemento, citotoxicidade mediada por células, né? Então ela também é importante na imunidade neonatal, porque ela é transferida pela placenta, e ela proporciona um feedback de inibição de células B, ou seja, se você tem bastante IgG, você pode induzir a inibição de células B porque já tem bastante IgG sendo produzido. Então, isso funciona como um mecanismo de feedback de controle da resposta. Bom, então, quais são os mecanismos efetores da resposta humoral, ou seja, da resposta de anticorpos? Então, a gente tem aqui as células B produzindo os anticorpos. Esses anticorpos, eles podem diretamente neutralizar micro-organismos ou suas toxinas. Eles também participam da identificação desses micro-organismos, que facilita a fagocitose por meio dos macrófagos, por exemplo. Ele também, esses anticorpos, eles também podem reconhecer células infectadas e sinalizar para as células NK matarem essas células. E os anticorpos também proporcionam a ativação do complemento, né, que por sua vez pode levar tanto à lise de micro-organismos, quanto ao aumento da inflamação, por conta daqueles fragmentos do complemento que levam a um ambiente pró-inflamatório. E também eles servem, né, o complemento também serve de opsonização para que macrófagos fagocitem esses micro-organismos. Então, acho que vocês lembram, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre complemento e tinha uma via que era dependente de anticorpos, né? Então, é assim que essa via é efetivada. Bom, outro ponto importante da gente conversar aqui nessa aula, na parte de ativação de linfócitos B e produção de anticorpos, é justamente as diferenças entre a resposta primária, ou seja, a primeira vez que um organismo identifica algum micro-organismo, e a resposta secundária, ou seja, no caso de uma reinfecção. Então, vamos analisar aqui esse esquema que mostra justamente, então, aqui na primeira infecção, né? Então, a gente tem células B que são virgens ainda, não foram ativadas, ocorre a ativação dessas células B. Essas células B, então, elas vão gerar células plasmáticas produtoras de anticorpos, e aí você vai ter a produção dos anticorpos das classes que forem necessárias para aquela infecção. Depois que esse micro-organismo for exterminado do organismo, a gente vai ter, então, uma redução da quantidade dessas células plasmáticas de vida curta, vão morrer, e vão sobrar apenas as células plasmáticas de vida longa e também as células B de memória, que vão migrar lá para a medula óssea.
E assim a gente vai manter até o caso de ter uma segunda infecção, ou seja, uma reinfecção para aquele mesmo micro-organismo. Nesse caso, então, a gente já vai ter a formação de células B de memória, e lembrem vocês que essas células B de memória, elas já produzem aqueles anticorpos com maior afinidade possível. Então, essas células B de memória, elas também são mais fáceis de ser ativadas do que as células B virgens, e por isso elas fazem uma expansão clonal mais rápida e mais efetiva, produzem então a maior quantidade de células plasmáticas, que já possuem também a capacidade de produzir anticorpos mais efetivos. Lembrem-se que já aconteceu o processo de maturação da afinidade. E aí, uma vez então que esses anticorpos forem produzidos, os micro-organismos forem retirados da circulação, você vai ter novamente, né, a sobrevivência apenas das células plasmáticas de vida longa e a presença das células B de memória, que podem ficar, inclusive, em uma maior concentração do que após a primeira infecção. Dessa forma, então, a gente vê aqui as diferenças nessa tabela, né, principais, que são justamente em relação aos tipos de anticorpos, mas também em relação à afinidade dos anticorpos e em relação ao pico. Então, por isso que uma resposta secundária, normalmente ela vai ser mais forte, mais efetiva na exterminação desse micro-organismo em comparação com a resposta primária. Bom, então, em suma, a gente pode dividir a resposta imune adaptativa em uma resposta humoral e uma resposta mediada por células. Então, a resposta humoral, ela vai ser principalmente, ela vai ocorrer principalmente em resposta a micro-organismos extracelulares por meio da ativação de linfócitos B, secreção de anticorpos, né? Então, ela vai servir para bloquear infecções, porque ela pode opsonizar e anular a capacidade desses micro-organismos de infectarem novas células, por exemplo, e também ela vai ser responsável por eliminar esses micro-organismos extracelulares. No caso da imunidade mediada por células, a gente tem principalmente em resposta a micro-organismos que são fagocitados, que vão levar à ativação de células T auxiliares, né, células T helpers. Essas células elas vão tanto induzir essas células fagocíticas a fagocitarem mais e eliminarem então os micro-organismos, mas lembrando que elas também podem acabar resultando na ativação de células B, que vão levar também à secreção de micro-organismos. Então existe um crosstalk aqui. Além disso, os micro-organismos que são intracelulares, eles já vão levar a uma resposta mais focada nos linfócitos T citotóxicos, que são aqueles linfócitos que vão então promover a morte dessas células infectadas. Então ele vai matar as células infectadas e assim eliminar esses reservatórios de micro-organismos que estão espalhados pelo nosso corpo. Bom, então recapitulando, a resposta imune ela vai começar com o reconhecimento dos antígenos, certo? Então, essa primeira fase inicial de reconhecimento dos antígenos, que no caso das células T, vai depender da apresentação de antígeno por células apresentadoras. Isso vai levar a uma ativação dos linfócitos. Então, quando linfócitos específicos a esse antígeno reconhecerem esses antígenos, eles vão passar por um processo de expansão clonal, ou seja, a gente tem no nosso organismo milhares e milhares de linfócitos com especificidades diferentes. Mas, quando um desses linfócitos com a especificidade adequada for ativado, ele vai sofrer uma expansão clonal, ou seja, vai produzir milhares de clones iguais a ele para fazer a sua função efetiva e, de fato, eliminar esses micro-organismos, que justamente é a próxima fase. Então, essa próxima fase de eliminação dos antígenos, ela pode ocorrer tanto por meio, tanto mediada por células, como por meio da produção dos anticorpos, né? Então, essa aqui é a terceira fase da resposta imune. Após essa fase aqui, e quando a gente tiver, então, eliminado esses antígenos, a gente vai passar pela fase de contração dessa resposta imune, que a gente também chama de uma fase de homeostase, né, de retorno à homeostase. Então, aqui a gente vai ter a apoptose dessas células T efetivas. Então, a gente não precisa mais dessa multidão de linfócitos T e B ativados. A gente pode, então, promover a morte dessas células para que elas parem de responder, já que o antígeno não está mais lá.
E, além disso, a gente vai ter, então, após esse momento de morte dessas células efetoras, a sobrevivência de algumas células de memória. Então, aqui está a grande importância, né, das vacinas, que é justamente a formação dessas células de memória aqui, que vão estar prontas, então, e são mais fáceis de serem ativadas do que as células virgens. Então, essas células de memória, elas vão estar prontas, aguardando, né, o caso de uma infecção futura, para ela responder mais rapidamente e de forma mais eficaz, e a gente não ter o processo de adoecimento do organismo. Então, gente, eu termino por aqui a nossa aula de imunidade adaptativa, e se vocês tiverem dúvidas, compareçam à nossa aula síncrona na semana que vem. Tchauzinho!